Boa noite! Estamos aqui, mais uma live, mais uma emoção, mais uma noite aconchegante com você. Temos aqui muitas pessoas ao vivo, muitas pessoas no Instagram, então vem com a gente, vem pra live. Você é boazinha demais? A Tereza chegou aí, ó. Tereza, chama a galera! Chama a galera, isso, coração. Gente, ó, a galera já sabe de tudo que a gente gosta aqui. A gente nem precisa... Chegou, maravilha! É muito bom fazer live com vocês. É muito bom quando vocês participam. Chamem aí a galera. Né, Kate? Chegou chegando. Pronto, agora sim, chegou. Arrebentando. Eu tô chamando aqui uma galera e tô dizendo que quem tiver ao vivo aí, chama mais gente para vir conversar com a gente, porque hoje a gente quer as boazinhas, as maisinhas, a galera toda aqui junta conversando e ressignificando essa história aí de como é que é esse papo? Boazinha, ser boazinha demais compensa? Será? Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a tenda vermelha. Catiuxa saiu, né? Mas vamos ver, ela volta. Ela volta em breve. A tenda vermelha das bruxas é uma Isabela, muito bem, a Lê, assim que eu gosto, a galera chegando. Catiuxa de novo aqui. A tenda vermelha das bruxas é o nosso lugar de aconchego, da gente fazer as nossas bruxariazinhas juntas, né, Cati? Da gente se introspectar. Existe essa palavra? Eu estou inventando? Acho que existe. Boa noite para quem chega. Pronto, espero Pra não gente... precisar sair mais da live. Não, tá protegida em nome da Grande Mãe, a tenda das bruxas Assim aqui, a é. tenda vermelha tá toda no esquema, toda maravilhosa, né? Com Enfim, a tenda certeza. é o lugar da gente fazer as nossas trocas, de compartilhar. E a gente vem hoje compartilhar um tema que a gente entende que tem muita gente que é assim, mas a galera nem sempre sabe. Sabe aquilo que a outra pessoa de fora é que vê e a gente mesmo não vê? Exatamente. O Tem tema de muita hoje coisa que é assim. é um tema bem profundo mesmo. Daí a gente precisa de muita autoobservação, né? Para poder... Autoobservação e boa vontade, né? Para poder identificar isso nas nossas vidas, né? De fato, muitas de nós somos assim, né? E também ando aí nesse trabalho dia a dia, né? Observando quais são os pontos que eu me coloco nesse lugar e para poder mudar, né? Sim, Sair sim. desse papel de boazinha demais. Mas a gente quer as boazinhas e as maisinhas, porque às vezes a gente está boazinha, Sim. mas às vezes a gente está mazinha, e não é só a lua, pode ser o nosso ciclo menstrual, um dia de mais tranquilidade, um dia de mais irritação. Então, a boazinha pode ser boazinha a maior parte do tempo, mas ela tem um momento de ser mazinha. E a mazinha pode ser maior parte do tempo, mas ela também tem seu dia de boazinha. Pois é, Então, a live é para... o importante é a gente ter consciência sobre essa transição, né, e sobre qual é a nossa tendência, né, para a partir daí a gente conseguir dosar, né, aonde que a gente quer ser boazinha, aonde que a gente quer ser mazinha, né, com todas as licenças aí da palavra que a gente vai desenvolver esse papo aí para vocês entenderem do que é que a gente está falando. Né? Isso. E aí a gente vai se unindo aqui nessa grande tenda, né? Com essas mulheres aqui, nós queremos saber de vocês aí, o que vocês sentem sobre ser boazinha demais, o que vocês entendem por isso,
né? Porque a tenda vermelha é isso, é um lugar de troca, né? Onde nós mulheres estamos juntas, tendo essa abertura, né, entre mulheres para trocarmos as nossas experiências de maneira aberta, né? Sem medo de julgamento. Nada disso. Estamos aqui no mesmo barco, na mesma tenda vermelha. Então, fazendo esse resgate ancestral aí. Verdade. E aí eu fiquei pensando assim, tem aquela expressão que diz assim, nossa, fulana é tão boazinha. Quais são as características, né, dessas pessoas boazinhas que a gente pode trazer aqui para as pessoas entenderem de quem a gente está falando, de que figura, né, que personagem é essa boazinha? Uma boazinha que eu digo assim, aquela que não discute, aquela pessoa que tá pegando fogo em volta dela e ela tá lá, não fala nada, não diverge de ninguém. Se perguntar para ela, ela diz e fica na dela, né? Às vezes isso pode ser consciente, porque tem muitas pessoas que têm esse posicionamento porque sabe que se puser a mão no fogo lá pode queimar. Mas tem outras que não são tão conscientes e não querem ficar mal, né? Nem com A, nem com B. Então, assim, vai evitando conflito, né? E vai seguindo a vida assim, dessa forma. Acontece que esse evitar conflito, ele pode refletir em muitos aspectos, né? Como no meu caso, esse boazinha demais, né, do evitar conflitos, que é o que ressoa muito comigo, ressoou muito no meu casamento, né, quando eu era casado, disso, né? E às vezes algo acontecia e eu não falava na hora porque eu não queria brigar, né? Então, assim, vou falar na hora, para quê? Para eu me estressar, para outra pessoa se estressar? Não, deixa quieto, né? E aí, às vezes, não fala o resto da vida, né? Ou vai falar meses depois, a hora que já não adianta mais, entre aspas, né? Mas aí a energia já é outra, né? Então, essa questão do evitar conflitos, ela reflete em várias, né, nuances da nossa vida, né? Entre amigos, com familiares, relações conjugais, né? Tem muitos reflexos aí em relação a essa questão do evitar conflitos, né? Mas quem é boazinha demais também, muitas das vezes não consegue falar não, né? Esse é um ponto assim bem específico, né? Porque quantas de nós não temos essa dificuldade de falar não, né? O medo de falar não, ou sei lá, tem gente que não consegue mesmo, né? Não fala não, e isso daí é uma característica forte de uma pessoa que é boazinha demais, né? Tudo que pede para ela faz. Ah, ela é tão boazinha. Nunca fala não. Larga o que está fazendo para ir cuidar dos outros, né? Tão boazinha, hoje em dia até arrepia quando eu escuto uma expressão dessa. Porque quando a pessoa fala, eu já olho assim e digo, nossa, coitada, gente. Sem querer julgar, mas já julgando, né? Porque quando a gente passa a se olhar, né, a gente começa a enxergar as coisas por uma outra nuance. Isabela tá falando aí que ela é boazinha. É boazinha. Isabela, então conta pra gente mais alguma coisa. O que você acha de que esse ser boazinha, você é boazinha como? O que as pessoas falam? Diz pra gente. A boazinha, às vezes, ela tem uma boa intenção. Ela quer ficar bem com todo mundo, ela quer ficar bem na fita, né? Ela não quer desapontar as pessoas, ela não quer que as pessoas se decepcionem com ela. E então, ela, entre aspas, assim, ela não quer que ninguém sofra por causa dela. Então, ela é boazinha. Será que se ela for mazinha, as pessoas vão deixar de sofrer? Será? Ou ela que vai sofrer demais com esse posicionamento, né? Será? Que permeia essa ação, né? São reflexões que a gente está trazendo, porque é isso, não existe a pessoa que nunca é boazinha. Nós temos momentos de ser boazinha.
E aí, como a Catiuxa falou, desses momentos de ser boazinha, que a gente faça isso consciente e que a gente tenha consciência da ação e da consequência da ação, né? Porque aí entra uma lei da física, sabia? Para toda ação existe uma reação de igual intensidade e não sei das quantas que eu esqueci. Exatamente isso. Isso daí quer dizer que tudo que vai volta, tradução disso, né? Tudo que vai volta. Exatamente. Então, quando a pessoa é boazinha demais, ela espera que o outro também seja bonzinho com ela, né? Mas nem sempre isso Aqui acontece, não. né? Nem sempre SQN, né? isso é de mão dupla. Ou então NRA. É, nenhuma das anteriores. É, nenhuma das respostas anteriores, né? Também tem aquela pessoa que resolveu como uma estratégia de, nem sempre consciente, mas uma estratégia de sobrevivência, né? Às vezes, em criança, nós vivenciamos alguma situação de violência, ou que a violência foi direcionada para a gente, né? Nós sofremos a violência, ou nós estávamos presentes, nós presenciamos uma cena de violência, e então a criança entende que ela não tem a força física da pessoa adulta, e então que ela precisa ser boazinha para ela não sofrer aquilo, para ninguém bater nela, para ninguém brigar com ela, para ela não sofrer qualquer tipo de violência. Sim. Essa pode ser uma Também estratégia. também é um evitar conflitos, né? Mas aí é olhando por uma outra, um pouquinho mais a fundo, né? É, De onde vem esse evitar conflitos, né? Ele e pode ter vindo realmente de um trauma de infância, onde a gente presenciou ou sofreu alguma situação de violência, né? Ou de muita briga. Às vezes é uma família que grita demais, que briga demais, ou que você tem pessoas conhecidas, vizinhos que brigam demais. Então você acaba guardando esse registro, né, de que isso é ruim e eu não posso, né? Mas existem outras maneiras, né, da gente dizer não e se posicionar, e, enfim, né? Sem verdade. ser com esses registros de briga que a gente acaba guardando, né, de infância. Uhum, Mas uhum. muitas das vezes pode vir daí, ou até ancestral, né, Cris? Também. Às vezes Também. nossa mãe, avó, ou a linhagem paterna, né? Da parte do nosso pai, enfim, alguém vivenciou esse tipo de problema na vida, e aí a gente acaba trazendo isso no nosso DNA mesmo, assim, né? No nosso Uhum, corpo, porque vem parte do nosso pai, parte da nossa mãe, e isso não é só físico, é energético também. Então, nesse também. energético, né, a gente pode estar repetindo aí padrão familiar, né, do pai ou da mãe, por conta de pessoas que passaram por alguma situação do tipo, né? É. E aí faz a gente também querer evitar situações desse tipo. É. E aquela pessoa que parece calma, né? Nossa, Hum, fulana é tão calminha, por dentro tá maior turbilhão, tá aquele furacão, vulcão, terremoto, maremoto, tudo junto. Os quatro elementos lá todos, exatamente. mas por Sei fora ela disso. tá Um zen. doce de pessoa. Que voz calma, gente. Mas Que é tão serenidade, que tranquila. equilíbrio. Ah lá, Mal a Isabel. sabe. A É, Isabela Isabela falando, falou. dependendo das pessoas, tenho muita dificuldade em dizer não. Pois é, é uma questão que a gente precisa olhar com muito carinho, né? Porque quando a gente diz sim para as outras pessoas, a gente precisa observar se esse sim também é um sim para a gente. Sim, Se a gente diz sim para as outras pessoas, mas de alguma forma esse sim significa não para a gente, aí o bicho pode pegar. pois é, esse é o problema, né? E também você diz aí, como a Isabela falou, né? Que tem dificuldade para dizer não para algumas pessoas, né? Não são para todas as pessoas. Então, também parar para observar quem são essas pessoas, o que essas pessoas representam na sua vida, né? Porque a gente tem gente aí, bem provável, né? Que tem o perfil de não conseguir falar não para ninguém.
E aí realmente é um boazinha demais, né? Top. Exatamente com toda a carga, né, da expressão. Mas outras têm essa característica de dizer não para algumas pessoas, né? Para outras ela fala não bem fácil. Agora para Tranquilo. algumas não consegue, né? E quem são essas pessoas? O que elas representam na sua vida? Que você tem tanto medo assim de se posicionar e de dizer não, né? Será o porquê que isso acontece? O que é que está amarrando você ou a outra pessoa aí, né? Nesse medo, né? É alguma situação que remete a poder. Quando a gente se sente com mais ou com menos poder, e aí a gente tende a ter um comportamento diferenciado. Se a gente se acha numa situação com mais poder, a gente tem um comportamento que tem a tendência a facilitar que a gente se respeite. E quando a gente tem a crença ou a percepção, a sensação que a pessoa com quem a gente está lidando, ela tem mais poder que a gente, então a gente acaba, às vezes, se achando na obrigação de se submeter porque se sente com menos poder. E isso é uma coisa muito sutil, é uma coisa que pode ser totalmente inconsciente, inclusive. Não, fulano é tranquilo, eu me dou bem com ele e tal, com ela. Só que a gente pode observar que pode ter essas diferenças, né? Vamos ver o que o povo está falando aqui. A Tereza. Eu, na maior parte do tempo, sou sorridente, brincalhona, conto histórias, uma doçura. Mas sou questionadora e defendo com unhas e dentes o que eu acredito, com certeza. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a gente poder ser extrovertida e ser bem-humorada e ser alegre, descontraída. Isso é beleza. Outra coisa é a gente se fazer respeitar, que é defender com unhas e dentes o que a gente acredita. Então, são duas coisas que são complementares, elas não são opositoras, elas não estão em oposição. E quando a gente consegue fazer isso, a gente tem a tranquilidade de viver, né, o que tá zen, o que tá beleza, mas na hora que a gente precisa se posicionar, a gente se posiciona. E a gente vai ter uma postura de colocar um limite, de dizer não, não é criar conflito, nem inventar uma situação. Não. É você observar que aquilo dali tem alguma coisa que não tá boa e você dizer explicitamente. É igual quando a gente ensina para as crianças. Diz assim, a criança chega da escola reclamando. Ah, porque fulaninha me bateu, fulaninho fez não sei o que eu não gosto. Tarará. A mãe vira e fala o quê? Algumas mães. Você fala para ele que você não gosta. Fala para ele. Não quero brincar assim. Não gosto dessa brincadeira. E aí sai, se levanta, vai embora, vai para outro lugar, se distancia. Então, o conflito, ele pode ser uma coisa que não traga uma questão de violência obrigatoriamente. A gente entra no confronto, mas não obrigatoriamente o conflito é uma coisa que vai gerar uma violência. E isso é uma dúvida, um receio de que degringole, né? Ah, porque eu falei aqui o que eu não gostei, aí degringolou e foi para outro lado que a gente não queria. Então, geralmente tudo é a forma com que se fala, né, Cris? Isso. Né? Se a gente já vai falando as coisas realmente com aquela carga, né, de agressividade, de imposição, a gente acaba recebendo da mesma forma, né? Mas se a gente for ao contrário, né, for falar realmente com o nosso coração, sim. Né? Não porque, né, eu realmente não estou me sentindo confortável, não é isso que eu quero nesse momento. E aí tá tudo bem, assim, a possibilidade das pessoas te ouvirem e entenderem é maior. É maior. E aí, mas tudo depende da sua postura, né? Como é que você chega, qual é a energia que você chega ali naquele momento, né, para se posicionar. Isso. Então, isso tem a ver com. Ela está completando aqui, ó. Um dia desses, minha coordenadora se assustou dizendo que achou que eu era boazinha.
Ah, quer dizer, boazinha é aquela pessoa que engole sapo. Exatamente. Que Como as assim? pessoas acham que pode fazer o que quer e a hora que quer e que bem entende, né? Né? E, Então, pois aí, é. quer dizer, boazinha é quando você não se posiciona, você não fala, você não questiona, você não. Enfim, fica ali igual a múmia. Faz Então, é tudo que uma os boneca. outros querem. É, faz É. tudo que os outros querem, não questiona, né? Não coloca a sua opinião. Isso, vira marionete, né, na mão da Sim. galera. E aí? Então, é isso que assim, mas isso, quais são as consequências que essas situações trazem internamente para a pessoa que não sabe, não sabe não. Pois é. Ela sabe, só que ela esqueceu como é que faz. Não tomou consciência ainda sobre isso, né? Por isso que a gente está aqui levantando alguns pontos, né? Que caracterizam esse boazinha demais, para vocês irem aí devagarzinho observando aonde é que isso se encaixa na vida de vocês, né? Porque Exatamente. muitas de nós temos essa nuance, né? De ser boazinha em alguns aspectos, mas às vezes a gente entende que aquilo é proposital, às vezes não entende, e pode virar uma bola de neve aí e acabar a gente tendo relações aí que não são pautadas na nossa verdade, né? Sim. Exatamente porque a gente está querendo agradar demais o outro. Então, É. uma consequência é a gente acabar se metendo, às vezes, em alguma cilada, né? Como relações abusivas, seja de que ordem for, seja de amizade, seja relações amorosas, né? Com pai, mãe, não importa. Mas relações abusivas, porque você acaba sendo boazinha demais, então as outras pessoas que estão próximas a você, dependendo do perfil da pessoa, pode crescer, como os outros dizem, né? Que é se É. aproveitar da sua bondade, da sua disponibilidade para abusar de Hum, você mesmo, né? hum, E aí você acaba, né, não conseguindo se posicionar da mesma forma, né? Porque aí uhum. já entra essa relação de poder que a Cris diz, né? Um está acostumado o tempo todo a mandar e o outro só a obedecer. Quando você tenta virar essa chave, fica um pouquinho difícil. Então, mas nunca é impossível, nada é impossível. Então Nada. é importante a gente observar esses pontos, né? Em que relação a gente se deixa levar demais e que a gente Uhum. deve fazer essa virada de chave, né? Sim. Uma outra consequência é esse redemoinho que fica dentro da gente, né? Que você mesmo falou. Isso não faz bem para a gente. Se a Não. gente está sendo boazinha com o outro, mas percebe que dentro da gente a gente não está bem, que o nosso coração bate diferente, que o nosso tom de voz fica diferente, né? Que a nossa cabeça vira uma bola de neve de tantos pensamentos, porque a gente começa a pensar que quer falar isso, quer falar aquilo, e não Uhum. faz e não fala nada, né? Então é porque isso não está fazendo bem para a gente. Então, de que Com adianta você certeza. fazer uma coisa pelo outro, né? Se você dentro de você está a ponto assim de ter um colapso nervoso, né? Por isso que Exatamente. muita gente fala, né? Ah, teve ataque cardíaco porque guarda demais as emoções, né? E isso faz sentido, porque é o que acontece, né? Quando a gente não ouve a gente, o primeiro que dá sinal é logo o coração que já bate desordenado. É Então, verdade. prestar atenção no corpo. O corpo Prestar da atenção gente fala o tempo todo, o tempo todo. né? Verdade. Então é isso, assim, são os nossos sentidos. A gente precisa voltar para dentro, né? Para o que a Sim, gente está sentindo, para o que a gente está pensando, para o que a gente está falando, ou o que a gente está deixando de falar, e perceber como é que como é que o nosso corpo reage. Porque às vezes pode dar um calor danado, porque a gente está com muita raiva, né? A sim. gente fica com aquele, como a Kate falou, pensamento repetitivo, não consegue pensar em outra coisa. E aí você começa a conversar com alguém, daqui a pouco tá falando daquele assunto, aí ele fala, 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 entra uma pessoa, sai outra pessoa e continua falando daquilo, continua falando daquilo. Enfim, vira uma coisa compulsiva de você não conseguir resolver e a bola de neve crescendo. Enfim, e aí você começa a pessoa começa a se afastar dessas supostas pessoas que, assim, quando não é família, né? Ah, não quero mais falar com fulano porque fulano faz isso, não quero mais falar com outro e tal. E quando, na verdade, se a gente não mudar de comportamento,
as pessoas, aquela não vai a gente se afasta de uma e ela deixa de fazer, mas vem outra e continua fazendo. Foi o que a Kátia falou dos relacionamentos abusivos. Pode não ser uma pessoa da família, vai ser uma amiga, ou então vai ser uma conhecida, vai ser uma pessoa do trabalho, vai ser a pessoa com quem a gente se casou, ou enfim, até um filho. Até o filho entra nessa história. É porque parte da gente essa mudança, né? Para daí ele refletir nas nossas relações. Então, não é porque a gente está se sentindo incomodado com um tipo de pessoa, porque nós acabamos estabelecendo uma relação difícil, né? Ali de algum jeito, né? Seja nessa questão de você fazer tudo e a pessoa te sugar, e aí de repente você quer sair daquela relação, mas é isso que a Cris disse, gente, você não resolve o problema. Você identificou o problema ali, mas a partir daquele momento você tem que enxergar como é que as coisas acontecem para você fazer diferente. Porque senão só vão repetindo as relações ao seu redor e você não muda o seu posicionamento. Então, e outra coisa que me veio na cabeça, Cris, quando a mulher começa a reclamar que está muito sobrecarregada, que está muito cansada, né? A gente ouve muito isso. Né? Mulheres que fazem demais. Isso também é uma característica da boazinha demais. Porque ela faz demais pelos outros e ela não se olha. Ou seja, né, ela está fazendo além do que ela deve fazer, ou que ela deveria fazer, ou que o corpo ou o coração dela sentem que ela deveria fazer. E aí, num determinado momento, ela começa a se sentir super sobrecarregada. Sim. Né? E aí não consegue falar não para outra pessoa. Também tem isso. Você vê, isso tudo se esbarra, tudo está entrelaçado, né? Não consegue falar não para os outros, ela acaba fazendo demais, se sente sobrecarregada. E aí, como é que a gente resolve esse nó, né? Então, é assim, uma das coisas é a gente, quando identifica isso, a gente parar e olhar para a gente. Né? O que a gente está fazendo que está causando aquilo, causando não, que está atraindo, né? Porque não é exatamente causa, mas que está atraindo. Por quê? De alguma forma, é que nem eu sempre gosto de dar esse exemplo, assim, não adianta a gente ligar o rádio e colocar lá o númerozinho do dial da rádio A se a gente quer ouvir a rádio B. A gente precisa botar o dial da rádio B para ouvir a rádio B. Senão a gente vai ouvir a rádio A. Então é isso, a gente precisa sair daquela sintonia, daquela rádio, e ir para outra sintonia para a gente poder conseguir realmente fazer diferente. Porque quando a gente faz diferente, é o que vai fazer a diferença. Literalmente, foi redundante, mas é isso. Né? E esse fazer a diferença tem um aspecto que é muito interessante, que eu gosto também de falar, que é a gente se nutrir. É a gente se alimentar de coisas que fortalecem o nosso interior. Não é só o nosso corpo físico, mas o que nós fazemos no dia a dia que nos fortalece para a gente ficar bem com a gente mesma. Que tipo de ação? Pode ser uma ação para o corpo físico, sim, que é dormir, se alimentar, comer uma comida gostosa, beber, fazer um exercício físico, fazer uma dança, alguma coisa para o físico. Mas pode ser para o emocional. Se a gente precisa fazer uma meditação, se a gente precisa fazer uma atividade de yoga, que ao mesmo tempo é para o físico, mas também é para o emocional. Enfim. E se é uma coisa para a gente diminuir a quantidade de pensamento, então, de novo, uma meditação que tenha um cunho para a gente acalmar, para diminuir a ansiedade. O que a gente pode fazer para diminuir nossa ansiedade? Porque tudo isso é trazer de volta o nosso amor próprio, né? Isso, exatamente, é do amor próprio. Então, é por isso que a gente fala assim, para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. O que eu deixei de fazer por mim e o que eu preciso voltar a fazer por mim. Porque quando a gente começa a fazer por si, a gente vai se nutrir, porque o que a gente faz por nós, ninguém pode fazer.
Eu não posso ir lá na casa da Kati e ficar bajulando a Kati o dia inteiro, falando assim, vem cá, deixa eu fazer uma massagem em você. Vem cá, deixa eu fazer uma maquiagem em você. Vem cá, deixa eu fazer uma comida, come aqui essa comida, sei lá. Vou viver a vida da Kati, né? Então, assim, não tem condição de ser isso. Cada pessoa precisa... Tem aquele ditado que é meio grosso às vezes, né? Assim, a deusa deu uma vida para cada uma cuidar da sua. Mas é isso, né? E a gente tem que aprender a olhar para a nossa própria vida, né? Enxergar esses pontos, né? Onde eu estou passando do meu limite, eu estou me doando demais. E lembrando uma coisa que me veio aqui na cabeça agora, Cris, que a gente só é capaz de dar para o outro o que a gente tem, né? Então, Sim, se eu já estou fazendo as coisas para o outro e já estou naquele ponto que eu já estou percebendo que eu estou fazendo demais, eu já não estou fazendo com o outro, para o outro com prazer. Eu já não. estou fazendo para o outro a partir de uma autocobrança que eu tenho em cima de mim mesma, né? Uma Hum, falta de amor próprio, de querer ser aceita de algum jeito, né? De isso. medo, de algum Hum, tipo de medo que me faz servir ao outro, continuar servindo ao outro, mesmo quando eu já percebo que aquilo não é legal para mim, né? uhum. Então, se eu não estou feliz em fazer pelo outro, eu não vou fazer bem feito. Não. Não É. vou fazer, E, vou fazer pelas metades, sim. né? Vai fazer E comida, a comida vai queimar. Se você vai passear com o outro sem querer passear, você vai passear de cara feia. vai. Então, não adianta, né? E Aqui vai, a e vai Tereza esperar que a falando outra aqui. pessoa faça também, Isso, né? também isso. Porque quando você está cheia daquilo ali e você distribui porque você está plena daquela emoção, você não espera nada em troca. Mas quando Exatamente. você está, né, tá vazia daquilo e você está só se doando, se doando, se doando, é exatamente isso que acontece. Né? Você fica Exatamente. esperando que o outro te nutra daquilo dali também. Uma vez Hum, que você é mesma que tem que se nutrir daquilo para sim, conseguir doar para o outro com mais plenitude. Né? E a sim. gente inverte isso o tempo todo, achando que o O outro tempo. tem obrigação de dar Hum, amor, de dar carinho, de dar atenção para a gente. Né? E verdade. aí fica todo mundo desorientado, porque você faz pela metade, você também recebe pela metade. Tá? Né? Sim, sim. Tudo, E tudo não faz por si, tá desconectado. fazendo por si pela metade também. Também, também, também. A Tereza falou aí, né? Você vai ler? Posso ler. Ó. Reconhecer a própria sombra também. Às vezes, ser boazinha tem a ver com culpa, de não se ver merecedora das coisas boas. Perfeito, Tereza. Conversamos É sobre isso. isso hoje na nossa reunião para montar a live, né? Exatamente isso daí também, dentre tudo que a gente já falou. Essa questão do não se sentir merecedora. É. Isso é seríssimo. É muito sério. Né? Porque quando a gente não se sente merecedora, a gente extrapola todos os limites. Sim, A gente não consegue perceber que a gente está fazendo muito além do que precisa, do que deve e do que pode. sim. E aí a gente, de novo, cai nessa história, assim, a gente fica esperando que a outra pessoa também faça. Ou então, nem espera, porque não se acha merecedora mesmo. E acha sempre que está fazendo. E a Kate falou, se sente sobrecarregada, mas acha que é assim mesmo, que não tem outro jeito, não consegue ver solução. Então, são muitas nuances e todas elas entremeadas, é uma grande teia. E quando a gente não consegue identificar algum ponto para, a partir dele, fazer a diferença, ter outro tipo de comportamento, outro tipo de atitude, se respeitar mais e poder se fazer respeitar, a gente continua na mesma situação. Então, realmente, é uma coisa de olhar a sombra. E a sombra, o que é importante a gente olhar a sombra, na minha opinião, como a Rosana falou, é da gente poder dar a virada de chave que a Catiuxa falou. Se a gente não olha para a nossa sombra, como é que a gente vai conseguir fazer diferente? É uma coisa que meio que depende da outra. Sim. É muito difícil se a gente não olhar com respeito, com amor.
e podendo, e com a crença mesmo de que isso vai me ajudar, porque senão a gente não sabe o que é de verdade, qual caminho que eu preciso tomar, qual caminho que eu preciso seguir. Então, é bem complexa essa questão, realmente. E a gente achar que tá tudo sempre bom, tudo tranquilo, tudo bem, e não vou olhar para isso, não. Olhar para a sombra não é fácil, mas eu digo, porque eu também preciso olhar as minhas sombras, né? Todo mundo tem as suas. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, às vezes eu demoro mais um pouco, às vezes eu consigo ir mais rápido. Mas o que eu posso dizer, sempre compensa. Porque dali a gente consegue dar um passo adiante que antes a gente não conseguia dar. E esse passo adiante é sempre um passo que traz um posicionamento de reforçar o auto-amor. E quando a gente se ama, é mais fácil a gente amar as outras pessoas. Quando a gente se respeita, é mais fácil a gente respeitar as outras pessoas e se fazer respeitar. A Edna também está falando, enxergar as sombras para poder transmutar. É isso. O olhar as sombras, as sombras que a gente diz, se por acaso tem alguém que queira não estar entendendo, é exatamente olhar o que a gente tem que não é tão bom assim. Né? A gente olhar os nossos traumas, entender o porquê das travas da nossa vida, entender o porquê das limitações da nossa vida, entender exatamente, ressignificando atitudes, entender esses nossos pensamentos, atitudes, sentimentos que não são bons, né? De menos-valia, de às vezes, né, ser isso mesmo, de você fazer demais pelo outro e não fazer por você, isso é uma sombra. Então, sombra, resumindo, é tudo que não é tão bom assim na nossa vida, mas que a gente precisa olhar, porque isso dá movimento para a nossa vida. Se a gente não olhar, a gente vai ficar repetindo as mesmas coisas. Sim. Enquanto a gente está ali, às vezes a gente entra nessa, né? Percebe que a vida tá uma merda, mas não consegue entender aonde é que a vida tá uma merda. Ou que parte dela que tá ruim, né? Não, minha vida não tá andando, por que que não tá andando? Isso é um exercício assim de muita coragem. De você parar, conseguir olhar, se conectar com você mesma. Muitas, para não dizer todas, às vezes, você tem que pedir ajuda, sim. Sim. Né? E aí pode ser ajuda até de gente próxima, de amigo, de familiar, até pode, mas geralmente é ajuda mesmo de algum terapeuta. Seja o psicólogo, seja algum terapeuta holístico, né? Ou seja, fazendo alguma vivência que você sentiu, seja de criança interior, de sagrado feminino. Por quê? Porque tudo isso ajuda você a olhar para a gente. Porque hoje em dia tem tantas pessoas fazendo basicamente as mesmas coisas, entre aspas. Porque cada um tem um jeitinho diferente de falar e de fazer. E cada pessoa se conecta com uma, né? E o importante é você conseguir ter coragem para olhar para dentro. Sim. Né? E cada pessoa consegue dar um direcionamento, cada terapeuta, né, consegue dar um direcionamento para que esse trabalho seja feito. Então, quando a gente olha para a nossa sombra, isso é o maior movimento que a gente pode dar na nossa vida. Sim. Porque aí a gente passa a identificar o que de fato não está bom na nossa vida para conseguir fazer diferente. Né? Isso não está bom porque tem a ver com algum trauma da minha criança, tem a ver com algum trauma de vidas passadas, tem a ver com algum trauma da ancestralidade, e cada um na sua crença. Tá? Porque cada pessoa acredita numa coisa, né? Tem a ver com o que, afinal de contas? Né? Por que você traz aquela ação repetitiva, né? Daquele padrão que, na sua vida que traz limitação? Isso. Né? São as dificuldades. São as dificuldades que a gente tem e que às vezes a gente sozinha não consegue resolver. E por isso, às vezes, a gente fica achando que não tem solução. Só que se a gente ficar quieta, calada, sozinha, vai ser um desafio muito maior conseguir olhar para isso e encaminhar, né? E ressignificar, como a Edna falou. Então, quando a gente tem uma dificuldade e
um dos grandes riscos é a gente achar que é assim mesmo, que não tem saída. E a gente vai continuar vivendo situações que vão trazer de novo essa dificuldade, até a gente resolver encarar. A vida, ela é muito, assim, solidária nesse aspecto. Ela quer ajudar a gente. Só que a gente, às vezes, acha o contrário. Que eu sou uma infeliz porque só acontece coisa ruim comigo. Só que se está repetindo de novo a mesma coisa, é porque ali precisa mudar alguma coisa. A gente precisa ver com outros olhos. Precisa fazer alguma coisa diferente. E se a gente não entende isso, continua repetindo. E é a vida dando outra oportunidade. Então, olha aqui, mais uma oportunidade para você repensar isso. Mais uma oportunidade para você ver se você consegue ir para outro caminho. Mais uma oportunidade para você deixar de fazer determinada coisa para fazer outra. Só muda quando a gente sai do papel de vítima, né? Enquanto a Pois gente é. continuar ali só reclamando, a gente está no papel de vítima. A gente Sim. não consegue entender que nós somos agentes da nossa própria vida. E aí a gente fica achando que o mundo, que o universo, que o Deus, que as pessoas ao nosso redor é que são culpadas por tudo que a gente vive. E tá todo mundo Isso contra é a uma gente. visão. Pois é, tá o mundo inteiro contra a gente. Isso é a visão da criança. Né? A criança pode se colocar no papel de vítima porque pobre, coitadinha, ela não sabe de nada sobre a vida. Ela tá ali só recebendo. Né? Ela está sendo ensinada sobre várias coisas. Então, ela pode ficar no papel de vítima. Agora, Sim. nós, adultas, conscientes, não temos mais esse direito, não. Ou a gente olha para a nossa sombra e faz a nossa vida, ou a gente vai viver uma eterna criança, reclamona, achando que o mundo inteiro está contra a gente. Né? E aí, ninguém quer ficar perto da gente, porque quando a gente... Eu sei. Quando eu tô reclamando Alguém gosta de ficar do lado de criança que chora o tempo todo, Cris? Não. Alguém gosta de ficar do lado de criança que se esperneia no meio do shopping? Ninguém gosta. Então, a gente não tem mais esse direito, já passamos dessa fase. A gente pode sentar e chorar sim, mas um segundinho, depois acabou, enxuga a lágrima e bola pra frente. Porque chorar faz parte da vida, a gente sabe. Mas eu digo não do posicionamento de vítima, né? Fazer disso, né? A constância. A criança não sabe se comunicar, então é o jeito que ela tem, né? Espernear, chorar, porque ela não consegue se fazer entender. Né? Agora, nós, enquanto adultas, já temos toda a capacidade, né, de transmutar isso. E porque a gente também sabe que o poder está na nossa mão. Isso que a gente precisa lembrar sempre. O poder da condução da nossa vida está na nossa mão. E quando a gente recupera, quando a gente pega de volta esse poder, que muita gente diz que não está na gente, que está fora, que está em A, em B, em C pessoa, e que, enfim, tem que... depende de não sei quem para eu ser feliz. Isso é a gente tirar da gente o nosso poder e dar na mão da outra pessoa. Então, quando a gente decide que o poder está na nossa mão, a gente tem a capacidade de resolver de verdade. Porque enquanto a gente está dizendo assim, porque o fulano é que fez isso comigo, a fulana é que está me maltratando, a Beltrana é que está abusando de mim e sendo violenta e tal. O que a gente faz? E a ação é da pessoa que tem o poder na mão. Se a gente não se acha no poder de agir, é porque a gente está precisando pegar o poder de volta. Né? Se ver como uma pessoa que tem essa capacidade. E quando a gente se vê como uma pessoa que tem a capacidade de agir, a gente já saiu do papel de vítima. E isso é fundamental para a gente, de verdade, fazer alguma coisa diferente. Mas se a gente continua achando que a outra pessoa só que tem que mudar e a gente não, é porque a gente continua no papel de vítima e a gente vai continuar fazendo tudo igual. A Edna completou. Interessante,
porque falando do físico, né? Que realmente tudo que a gente traz na nossa vida emocional, ela reflete no físico. E ela conta aí exatamente uma consequência física que ela trouxe, né? Do ranger dos dentes, do bruxismo, que é exatamente quando alguma coisa não está legal. Né? A gente põe toda a energia no nosso maxilar, né? Exatamente. Então, E aí você uma das vê. consequências, com certeza, né? De quando você está indo contra, né, ao que você quer. Isso. E aí a gente começa a identificar que alguma coisa não tá boa. E esse é um sinal de que a gente precisa rever alguma coisa. É um sinal que o corpo dá e a gente não precisa assim, é assim mesmo, não tem jeito, não tem como melhorar, já fui em tudo que é médico, enfim. E não resolve, ninguém descobre o que que é, né? Fica nesse círculo vicioso e a gente não consegue mergulhar de verdade onde precisa, né? E observar. Então, ela falou que ela foi criada para ser boazinha. E aí, a partir do momento que ela resolve romper com esse papel, é uma desconstrução disso para colocar outra coisa no lugar. É que nem a gente comprar roupa nova e não ter lugar no armário, né? O armário está lotado. Então a gente precisa tirar alguma coisa dentro do armário para colocar a roupa nova lá. É a mesma coisa. Então, se a gente quer uma outra vida, o que de dentro da gente a gente precisa tirar para poder colocar a nova vida? Então, é uma autoobservação, é uma autoanálise, é um olhar para dentro. Não adianta assim, a pessoa, eu vou tirar a pessoa da minha vida e vai estar tudo resolvido. É porque ela está fora da gente, ela não está dentro. É verdade, com certeza. Entender todo esse movimento, né, o quanto que é importante de ouvir o corpo, de entender que tudo está dentro da gente, né? Não adianta fugir. Pessoas vão e vêm, mas a gente continua a mesma coisa se a gente quiser, senão a gente pode mudar. É uma opção, é um poder. É um poder. Escolher ficar do jeito que tá é uma decisão. Só que aquilo tem consequência, é a lei da física. Tem consequência. Não tem como a gente achar que vai passar ilesa, né? É uma coisa para a gente pensar. E se a gente tem a condição. Porque às vezes, não sei mais quem falou lá atrás da crença limitante de não merecimento, né? Que bloqueia a gente. E a gente acha que a gente não pode ter uma vida melhor. Todo mundo veio para cá para evoluir, ok. Mas vida melhor todo mundo merece. Se a gente conseguir... não tem essa de que passou o tempo, né, Cris? Não, a gente escuta isso, que eu já tô velha para mudar, tô velha para sair de um relacionamento ou para mudar de atitudes. Nunca é. Enquanto a gente está viva aqui, a gente ainda tem tempo de mudar qualquer coisa que seja na nossa vida. E viver melhor. Pois é, não tem, que a gente não dê essa desculpa para nós mesmas, né? Não tenho mais tempo. Tem. Todas temos. Tem, com certeza. Independente de idade. Uma coisa que eu queria resgatar, essa história do Boazinha com o nosso ciclo menstrual e as fases, né, do ciclo. Isso, lá quando a gente está na fase TPM, que é uma maravilha. Não, pois é. Mas eu digo assim, nós temos, quando nós estamos no nosso período fértil, é natural que a gente queira se doar. É natural que a gente queira fazer pelas outras pessoas. Mas esse é em um momento do ciclo, né? E em outros momentos nós precisamos fazer sim por nós. E no momento que a gente está na menstruação e que a gente precisa se recolher, que a gente precisa ir lá para a nossa tenda vermelha individual, né? E se conectar com a Sagrada Deusa, se conectar com o nosso interior, se conectar com aquilo que existe de sagrado e a gente se ouvir e observar como que a gente pode se amar mais, que ações que a gente pode ter para se amar mais.
E foi o que você falou, quando a gente não faz isso, não tem esse equilíbrio, a nossa feiticeira vem e cobra na TPM, que TPM é o quê? Tempo para mim. Para mim. E Quanto aí menos tempo para mim eu me der, a minha feiticeira vai fazer creu. E é na TPM que reflete, né? Tudo isso que nós não nos permitimos, né? Não nos ouvimos, não fizemos por nós mesmos durante todo o ciclo, né? Na TPM é a fase que a gente já está mais irritadiça, digamos assim, né? Que tudo reflete. Tudo. Né? Estamos mais sensíveis, então por isso que muitas mulheres têm essas mudanças de humor tão repentina, né? Isso. Bem E aí provável que é porque ela não se olhou, né? não se olhou. E aí vem uma culpa enorme, porque quando a pessoa tem a tendência de ser boazinha demais, na TPM ela vira a mazinha. E aí vem uma culpa enorme porque eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer, eu não estou sendo aquela pessoa boazinha que todo mundo ama, todo mundo vai deixar de me amar e eu vou ser a pior, a mais infeliz das pessoas da face da Terra. Enfim, então a feiticeira cobra. A Com cobra. certeza. Ela não deixa barato. Ela vai dizer assim, vem cá, minha filha, senta aqui, vamos lá, vamos conversar agora, direto e reto. Pois é, e por isso tudo, para nós conseguirmos esse equilíbrio, né, na nossa vida, essa harmonia na nossa vida, todas essas energias que a gente está falando aqui, é que a gente convida sempre a vocês a olharem para dentro. Né? E aí, por isso também que a gente vem trazendo aí essa imersão, a magia da menina, para convidar vocês mais uma vez a olhar um pouquinho mais para dentro, e nesse caso da magia da menina, a olhar para a sua face criança, né? Que é linda. Resgatar, a gente conseguir resgatar essas memórias, né? As boas e as ruins, né? Porque nós nos nutrimos com as boas e transmutamos as ruins, né? Então é importante a gente caminhar com a verdade sobre os nossos pés, né? Exatamente. Sim. Sabendo o nosso caminho, de onde a gente veio, né? Não consciente, as nossas né? histórias. Trazer para a consciência. Porque a gente, com a consciência ampliada, a gente tem mais poder de decisão. Quando a gente está inconsciente, a gente não sabe, a gente não correlaciona os fatos, a gente não consegue identificar que uma situação A tem relação com uma situação B e que a pessoa que está na situação A tem relação com a pessoa que está na situação B, enfim. Então, tudo fica muito confuso, tudo fica muito misturado. E quanto mais a gente ampliar a nossa consciência, mais a gente tem condição de reverter, ressignificar, se fortalecer mais, se amar mais. Então, é isso que a imersão vai propor, né? Vai, assim, de alguma forma, facilitar isso. Com certeza, com certeza. E aí, né, fica aqui o nosso convite para vocês participarem da imersão com a gente. Vai acontecer dia 22 de maio, um sábado. Vocês podem entrar lá no grupo VIP, se cadastrar no link da bio, e vocês vão conseguir um valor especialíssimo. Até o dia 30 agora de abril tem esse valor promocional para o pessoal que está fazendo parte da tenda VIP. Então, se você gostou da ideia e quer aproveitar esse valor, corre lá. É acessível. Eu tenho certeza que você tem condição e que você vai gostar e que cabe 3, 4 imersões no seu bolso. Com certeza. Você merece. O principal, você merece se trabalhar. Né? Isso. Merece trabalhar. É verdade. Com certeza. Maravilha. Gratidão, Edna, você, linda, que está sempre aqui com a gente. Maravilhosa, saudade de você. E a gente vive aqui pensando um dia de se encontrar ao vivo, né? Presencial, para poder se abraçar muito, porque a saudade só faz aumentar. Ah, meu Deus. Ah, minha deusa. A deusa é que nos preenche aqui no coração, né? E nos acalente aqui para
para segurar essa onda. É verdade, Aprender é a surfar verdade. nessa onda aí. Eu, então, que não sei surfar, amo, acho lindo. Amo no sentido de admirar, né? Mas encarar uma prancha ali nem de Morey, que dirá de surf. Também não encaro, não. Então é isso. A gente está esperando vocês lá no grupo VIP. O grupo VIP também tem conteúdo exclusivo que a gente não coloca aqui no Instagram. É um conteúdo só Sim. para o grupo VIP. E o grupo é fechado, não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Só a gente, só eu e Catiuxa que publicamos. E vai ser muito bom ter vocês lá com a gente, porque é um espaço protegido, né, fechado, e a gente vai se comunicando. E quem está no grupo VIP, como a Cati falou, tem a oportunidade de aproveitar esse presente nosso. E eu tenho certeza, você ainda pode dar de presente para uma amiga sua. Ela vai gostar. Com certeza pode. É bom quando a gente faz as coisas com pessoas conhecidas junto com a gente, né? Isso. Eu É adoro. Se eu divertido. pudesse, se as minhas amigas aceitassem o convite, todas elas, né? Seria uma maravilha, porque eu chamo todo mundo, mas nem todo mundo tem essa pré-disponibilidade, né? Essa predisposição de se olhar, né? Uhum. Mas fica aí o convite. Essa live vai ficar gravada, tá? Todas as nossas lives e vídeos também estão no nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem olhar por lá, também Uhum. temos lá o canal do YouTube. E é isso, Isso. mulherada linda. Muita gratidão para quem ficou com a gente aí até o final, para quem ainda Isso. vai assistir essa live. Um beijo Isso. no coração de vocês. Boa semana. E essa Você semana tá cheia, hein? Amanhã a Cris tem uma live, né, com a Dani tem. Pinheiro. Na Isso. quarta-feira temos uma live aqui no nosso canal com a Gisele do Pegada Holística. E na quinta-feira nós temos uma live com a Gisele também, mas aí na página dela, para falar Isso. sobre o Sagrado Feminino. Então, vamos acompanhando aí, que tem muita coisa. Semana, ó, tá Tá lotada de cheia. É. live. E aí já deixo registrado aqui minha gratidão pelo convite da Dani, linda, para a gente falar sobre sexualidade, que é um outro assunto tabu. Então a gente vai lá abrir o baú para acabar com o tabu. E relacionado aos cinco sentidos, que é muito legal também essa Interessante. questão dos sentidos relacionados à questão da sexualidade. A Isabela está dizendo que deseja entrar no grupo. Vem sim, clica lá no link da bio e aí você vai saber o caminho lá pelo link da bio, como é que você chega no grupo VIP, tá bom, querida? Vai ser um prazer ter você lá. E aí, então, amanhã às 19 horas também, esse trabalho com a sexualidade, que é um assunto que eu também amo. Os S's, né? Sagrado feminino, sexualidade, saúde, são os S's da nossa vida. Sentidos. Sentidos, cinco Sentidos. sentidos. Então, vai ser muito bom. A Dani é uma querida e também é consteladora, também tem uma visão bastante ampla da questão da sexualidade. A gente vai bater um papo muito legal e vai ser melhor ainda se vocês estiverem lá, porque aí vocês vão participando e vão dando pra gente as perguntas, os retornos, os comentários, e a gente vai enriquecendo a live, tá bom? Live aula, Exatamente. ela falou que vai ser uma aula também. Eu não sei da minha parte, eu acho que a gente vai trocar. A aula vai ser da parte da Dani. Então, o pessoal que está chegando aí agora, tem o link na bio para vocês entrarem no grupo VIP. Essa live está ficando gravada. Isso. E a gente vai se vendo aí. Isso. Beijo, Cris. Beijo no Gratidão coração. por hoje. Gratidão, mulherada, que ficou aí com a gente. E até mais. Até amanhã, até quarta e até quinta. Até quinta, sim. Tchau, Tchau, tchau. tchau.